Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Antes de mais nada, antes da gente entrar nesse tema, nós vamos falar hoje de uma pequena retrospectiva de 2023 sobre a política. Antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de te pedir que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para que você possa receber, sempre que eu postar um vídeo, você receba as notificações, para você ficar por dentro, tanto da área do direito, que a gente fala aqui bastante sobre direito previdenciário, vamos estar falando ano que vem sobre direito do trabalho e sobre outras ações também, como o DPVAT. Então, sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, se você tiver clicado lá no sininho de notificações, você vai receber a notificação e já estará por dentro do que está acontecendo. Bem como a gente fala também sobre política, né? A gente fala aqui um pouquinho, é lógico que a gente sempre vai, por aquilo que a gente imagina ser o ideal, mas de forma alguma atacando qualquer espectro político, sempre tentando trazer aqui uma ideia daquilo que poderia ser o ideal. Então nós vamos falar aqui sobre alguns aspectos dessa retrospectiva. Nós tivemos primeiramente a votação do ano passado, final do ano passado, onde tivemos os dois candidatos, um do PL e outro do PT, em que o Lula saiu campeão das urnas e tomou posse em janeiro desse ano. Então, dentro dessa posse, as expectativas eram que o próprio presidente Lula não conseguiria contornar todas as dúvidas, todas as questões, mas passaram-se um ano, meus amigos, passaram-se um ano e o homem está trabalhando na medida do possível, dentro das pautas que ele acredita ser as ideais, e ainda não conseguiu quebrar o país, Tomou posse, de início foi até o Congresso para poder fazer uma liberação, porque tinha um teto de gasto e ele quebrou esse teto de gasto mediante um apoio aos parlamentares e houve a quebra, sim, desse teto de gastos em muito. Então hoje o Brasil ele tem um déficit absurdo, pode chegar a 200 bilhões em 2023. O que está lançado lá é de 177 bilhões de déficit disso, mas pode chegar a bem mais do que isso. Para o ano que vem não tem cortes de gasto, provavelmente os gastos serão até maiores do que o desse ano, lembrando que tinha um superávit dos anos anteriores e o Lula já acabou com toda essa gordura. Agora aguardar para ver como que vai ser o 2024. As previsões dos economistas é que tinha uma gordura para queimar durante o primeiro ano e essa gordura realmente foi queimada. Então vamos aguardar para ver como que vai ser o 2024, mas ele já conseguiu quebrar o caixa desse grande comércio chamado Brasil. Outro tema que a gente vai falar aqui também é 8 de janeiro, no 8 de janeiro, onde tiveram as invasões lá nos prédios dos ministérios, do STJ e por aí vai. Todos os prédios lá foram invadidos e até hoje não houve uma solução para aquilo. Na verdade, não é que não houve uma solução, houve a solução que eles quiseram para aquilo. Então, nós temos no Brasil uma situação muito incomum, porque nós temos pessoas que cometem crimes graves contra a vida, crimes graves contra a saúde pública, e aqui eu estou falando de homicídio, eu estou falando de tráfico de drogas, eu estou falando de várias outras coisas que realmente são danosas à população, enquanto que no 8 de janeiro nós tivemos algumas prisões e pessoas que foram mortas dentro da cadeia. Então, é uma retrospectiva triste, por quê? Porque o judiciário, que deveria ser rápido, ele não foi rápido na análise e uma pessoa veio a falecer, o Clezinho veio a falecer em Brasília, lá na Papuda.
Então, é uma história triste de um judiciário que realmente, às vezes, deixa a desejar. Principalmente quando entra na mão do STF, que, ao que parece, trabalha mais no viés de vingança do que no viés jurídico, em tese. Mas, tivemos essa questão, e o 8 de janeiro nós tivemos muitas punições, várias punições. Então, para as pessoas que invadiram os ministérios, invadiram o STF, invadiram outras salas lá, o próprio Congresso foi invadido, algumas pessoas nessa invasão, nesse crime que foi cometido, e aqui eu não estou passando pano para ninguém, porque quem cometeu os seus crimes, eles devem ser responsabilizados, eles foram realmente punidos, só que as punições para aquelas pessoas que atentam contra a vida, que atentam contra a saúde pública, que é o caso dos homicídios, do tráfico de droga, as pessoas conseguem sair antes da cadeia ou da delegacia, antes dos policiais que vão lá para fazer o depoimento deles, para dar a sua versão dos fatos. Enquanto que essas pessoas até hoje estão presas, uma boa parte dessas pessoas ainda estão presas. Além de estarem presas, algumas delas foram condenadas, e a condenação passou de 15, 16, 17, 18 anos de condenação, que é um absurdo. Por quê? Porque, em tese, aquilo que o STF lançou como uma representação, ou como uma denúncia do crime, é fato atípico. Então eles trouxeram vários arcabouços jurídicos para tentar enquadrar, e como eles são na hierarquia a última instância, eles colocaram o que eles quiseram naquilo. Então as pessoas estão sendo condenadas por fatos atípicos. Nós também tivemos a questão desse inquérito do fim do mundo, que ele é anterior, a 2023, mas ele até hoje tem suas implicações e suas raízes estão se aprofundando, e através disso tem pessoas que estão sendo presas por conta disso, estão sendo investigadas. E o pior disso tudo é que quem está sendo investigado nesse inquérito, esse inquérito do fim do mundo, ele não tem a disponibilidade dos autos para poder fazer sua própria defesa. Fere a própria Constituição, porque não tem o direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, e isso fere a nossa Constituição. Então o próprio STF acaba ferindo a Constituição quando faz nesse sentido. Sem contar que quem tem a possibilidade, a atribuição de acusar alguém é o próprio Ministério Público, e não o STF. O STF, ele é um julgador. Então, como julgador, o próprio STF ele tem que ter o quê? Ele tem que ter imparcialidade. Ele não pode ser parcial. Como que um tribunal ele pode ser o denunciante, o investigador e quem vai punir, e quem vai dar a sentença? Isso está totalmente equivocado, fere a Constituição também. Nós não vivemos num procedimento inquisitório, nós estamos aqui, numa situação em que o nosso direito penal e processo penal, o próprio Ministério Público é quem faz a denúncia. Então nós temos esse problema também, que é de anterior, mas ele está se desenrolando em 2023 também, tá bom? Nós tivemos, que o Lula ele teve que fazer algumas alianças com o Centrão, e para isso ele teve que mandar algumas mulheres embora dos seus ministérios, para poder colocar o pessoal do Centrão, o Centrão. Então acaba que o Lula, por sempre dizer que defende as minorias, para que o seu governo pudesse ter a sua base para poder governar e tudo, ele acaba tendo que se aliar e tirar as pessoas que ele diz que lutava, porque senão ele não teria governabilidade. Está fazendo o jogo político,
né? É o normal de todo governante. Vale lembrar que o próprio Bolsonaro fez isso lá em 2020, mais ou menos, ele fez isso, porque senão ele sofreria o impeachment. Então, é o jogo, é o que tem que ser feito mesmo, mas da mesma forma que eu falei do Bolsonaro, eu falo do Lula, né? Que a gente possa ter critério para poder falar e cumprir, mesmo que isso venha nos ferir. Mas sabe como que é política, né? Principalmente vindo do Lula, que não teve nem a capacidade de trazer, na época, uma proposta de governo. Lembrando que quando ele foi candidato ali, ele não trouxe uma proposta de governo. A proposta de governo dele era um cheque em branco. E quem votou nele sabia que era um cheque em branco. Então, não tem muito susto, não. Então, quem votou nele já saberia que ele poderia fazer muita coisa ali com esse cheque em branco. Tá bom? Para Lula também, né? Lula, esse ano, ele foi um absurdo. Sem contar que a gente viu pouco ele por aqui, né? Em um ano, acredito que ele foi o maior visitante do país, o maior visitante da nossa nação. Ele visitou poucas vezes aqui, né? Veio aqui poucas vezes, mas gastou bastante com o cartão corporativo, pediu para que os valores gastos dos cartões corporativos não fossem divulgados, né? Que isso tem que ser divulgado, né, senhor Lula, né, presidente? Tem que ser divulgado para que todos tenham conhecimento do quanto o senhor está gastando. Sem contar o quanto ele está gastando com camas, com sofás, com tapetes, que estão por aí nas notícias, né? Mas é aquele negócio, né? O comunismo é bom para os outros. Para mim, o capitalismo está excelente. Ê, Lula, velho. Então vamos lá, mais uma, né? A gente tem também a questão de que no final do ano passado nós tivemos, né, um vice-presidente que foi eleito, querendo ou não, Geraldo Alckmin foi eleito junto com o Lula. Mas quem foi o vice-presidente do Brasil durante todo esse ano de 2023 foi a senhora Janja, esposa do presidente Lula, que teve maior destaque, que teve maior evidência e que se mostrou muito mais ao público brasileiro do que o próprio Geraldo Alckmin, que é o vice, que deveria estar sendo evidenciado como vice, como uma pessoa que está ali, que ajudou o Lula, né, que em outras horas, em outras épocas, falava que o próprio Lula estava querendo voltar à cena do crime, mas ele acabou voltando à cena do crime e o próprio Alckmin foi junto com ele, né, para poder dar o aval dele ali. Ei, Geraldo Alckmin, como que faz, hein, meu amigo? Tá bom. Tivemos também uma guerra entre o senador Rodrigo Pacheco e o próprio STF. Essa aí foi uma guerra um pouco forte, porque o senador Rodrigo Pacheco ele veio com uma ideia que tiraria do próprio STF mas uma probabilidade do STF ter comando, né, de ter domínio sobre todas as coisas. E acaba que tira dele o poder de decidir, uma vez que o próprio Congresso poderia ter poder, com essa PEC que ele propôs, poderia ter poder para poder derrubar a própria decisão do Judiciário. Então, outras coisas que eles colocaram nessa PEC é que o próprio ministro ele teria um tempo de carreira como ministro, ele não seria vitalício, né, até os 75 anos, que hoje o cargo de ministro do STF fica-se até os 75 anos, a não ser que você venha a falecer. Mas no caso, o senador Rodrigo Pacheco ele trouxe algumas novidades, né, de pessoas que a idade deveria ser entre 50 e 70 anos, né? Já tem aquelas definições da Constituição,
saber notório, né, de direito, então tem todas umas questões lá já pré-definidas lá para poder ser ministro. Então ele colocou uma idade e provavelmente vai colocar um tempo de mandato para aqueles que são indicados como ministro do STF, e bem como a possibilidade do próprio Congresso invadir a seara judicial e destituir sentenças ou decisões dos próprios ministros do STF, ou monocraticamente, né, ou as decisões monocráticas dos ministros do STF, ou até mesmo as decisões em plenário, que seriam aquelas decisões onde os 11 ministros do STF fariam seus julgamentos, e uma vez que aquelas decisões viessem a ferir a Constituição, elas poderiam ser analisadas pelo próprio Congresso, que faria análise dessa questão. Mas isso ainda está em muita discussão, ainda não tem nada. Mas é uma retrospectiva, porque houve essa pendenga, né, entre o senador Rodrigo Pacheco e os ministros, sem contar que houveram ministros que falaram contra a própria decisão do Rodrigo Pacheco em trazer essa possibilidade, né, falando que estariam tirando a autonomia do STF, mas a autonomia do STF é só pelo judiciário, mas o que eles estão fazendo é querendo comandar o Brasil mediante caneta, mediante as decisões que emanam dos seus tribunais. Então, seria algo a se estudar também, né, essa possibilidade, que talvez poderia ser um bom começo, apesar de achar que não daria muita diferença, porque o próprio STF, o próprio Congresso, uma hora ou outra eles vão se coadunar ali, vão se beneficiar, né? Nós sabemos que a maioria das vezes o presidente do Senado senta por cima dos pedidos de impeachment dos ministros do STF, porque ele não quer levar nada à frente. Então vai arquivando todos os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Então, outro ponto, né, da retrospectiva de 2023 que eu achei importante trazer. Um outro ponto importante também para que vocês, né, lembrem do que aconteceu é que o próprio presidente Lula fez uma indicação, né, antes ele já havia feito a indicação do Zanin, né, que hoje ele é ministro do STF, mas foi o advogado que fez toda a defesa dele lá no processo que ele foi condenado na primeira, segunda e terceira instância, depois de uma jogada jurídica, que na verdade foi mais política do que jurídica, ele conseguiu sair da cadeia e conseguiu a anulação de todas as condenações. E quando essas condenações voltam, saem do Rio Grande do Paraná e vão para Brasília, há ali um instituto jurídico, né, que é a prescrição. Então já não tinha como mais condenar o próprio presidente. Então, nesse caso, tivemos essa situação. Outro ponto que também nós não podemos deixar de falar é que, se ele fez a indicação do Zanin, ele também fez a indicação de Flávio Dino, que era o seu ministro da Justiça. O Flávio Dino foi feita a votação agora em dezembro ou final de novembro, a votação dele, e ele em fevereiro toma posse como ministro do STF. Lembrando que o Flávio Dino já foi juiz federal, é um cara que não tem como falar que ele não conhece da lei, mas ele acabou perdendo, né, na verdade ele acabou perdendo o tempo, né, o time entre ser jurista e ser político. Então ele tem mais tempo como político do que como jurista. Então, conhece, isso não tem como negar, mas acaba que é um político que entra para o STF. O Zanin não, o Zanin sempre foi um jurista, então não tem o que falar. Mas o Flávio Dino não, é um político que entrou novamente nos quadros de magistratura do Brasil, agora no quadro maior como magistrado do STF. Um dos 11, né, que farão parte
desse seleto grupo de pessoas que deveriam estar lá para manter e guardar a própria Constituição Federal. Então, fiz alguns pontos aqui, né? E esses pontos também são pontos que trouxeram bastante repercussão. Temos mais alguns pontos aqui a serem tratados. Foi votada a reforma tributária. A reforma tributária ela acaba excluindo, né, aqueles 5 impostos que nós temos ainda, né? E ele vai continuar durante um tempo, porque vai ter um tempo de transição para mais à frente virar um só imposto, que será dividido em 3 ali, que será o imposto da União, um imposto que será para o Estado, um imposto que será para o Estado e para o município. Como que vai ser dividido isso? Aí é que está o grande problema, meus amigos. Aí é que está o grande problema. A divisão, o envio dessas verbas. Imagina que agora a maioria das prefeituras do Norte e Nordeste, que sempre precisaram do apoio do governo federal, não estão recebendo verbas. Imagina quando esse imposto realmente estiver só na mão do governo federal. Quanto vai ser difícil para eles conseguirem essas verbas. Então vamos aguardar para 2024 a gente poder trazer, 2024 até 2027 ali, como que vão ser essas mudanças, que ainda vai ter muita lei complementar para poder modificar. Na verdade não vai modificar a emenda, mas vai trazer o quê? Vai trazer a complementariedade dessa emenda. E acho que é isso. Acho que é isso, meus amigos, né? Ficou um pouco extenso, 21 minutos aí, vai para 22 minutos, o tempo que nós estamos aqui, que eu estou aqui falando com vocês. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele possa, né, ter te agregado alguma coisa. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você receber sempre que possível os nossos vídeos. Que Deus abençoe, que você tenha um 2024 cheio de alimento, de prosperidade, e que Deus possa abençoar você e a sua família, é o que eu desejo para vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até mais.